Olá, tudo bem? Tudo na paz? Mais uma semana, nossa célula. O tema dessa semana é princípios irrevogáveis, propósitos eternos. Feche teus olhos, eu vou estar orando para nós começarmos a nossa célula. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia de vida. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. E a tua fidelidade, Pai, tua fidelidade sobre nós, ó Deus, ela não muda. O Senhor permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu te louvo e eu peço a Deus que o Senhor esteja falando com cada pessoa que ouvir essa célula, que o Senhor esteja falando com ela, abençoando a vida dela, Pai, através dessa palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, princípios irrevogáveis, propósitos eternos, né? Eu fui pesquisar, pesquisei o significado da palavra irrevogável, né? Porque às vezes nós falamos a palavra e nós não sabemos o significado. Então, irrevogável é aquilo que não se pode anular. Então, não se anula, não se apaga e de que não se pode voltar atrás. Esse é o significado da palavra irrevogável. E os princípios de Deus são assim, ó, não se pode anular. Os princípios de Deus não se anula, não se apaga. Os princípios de Deus não se pode voltar atrás. E os propósitos de Deus são eternos para as nossas vidas. O texto que eu vou estar lendo para você está em Eclesiastes 3, versículo do 1 ao 8, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz assim para nós. Eclesiastes. Ainda bem que tem Eclesiastes aqui, né? Se não... Eclesiastes 3 diz assim: há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Qual é o tempo que você tem vivido? Qual é o tempo que você tem vivido? Porque tudo tem um tempo determinado e tudo tem um propósito, né? Então aqui faz uma pergunta. Você já ouviu a expressão tudo tem um propósito? De mim eu sei que você já ouviu, né? Porque é algo que eu sempre falo, né? Por quê? Porque tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito, né? Deus não faz nada sem que tenha um propósito nas nossas vidas. E Deus, Ele é eterno para fazer o que deseja, tá? Mas, no entanto, Ele sempre deseja conhecer, saber
qual é o desejo do nosso coração, tá? E por isso, né? Por isso Ele nos deu o direito de nós fazermos as nossas escolhas, mas Ele as respeita. Então nós fazemos as nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para nós escolhermos o que nós queremos para as nossas vidas, tá? Mas as nossas escolhas, elas vão determinar, elas vão definir a nossa vida, o rumo da nossa vida. Por isso que as nossas escolhas é algo que nós precisamos levar a sério, e é algo sério para as nossas vidas, porque você está vivendo hoje o que você escolheu no teu passado, lá atrás. Talvez não foi ontem nem anteontem, há anos atrás você fez uma escolha e hoje você está vivendo essa escolha que você fez. Você está colhendo o fruto dessa escolha que você fez. E a escolha que você fez pode ter mudado o rumo da tua vida, tá? Ela que determina o rumo da tua vida. A partir de hoje, então, pense bem quando você for fazer uma escolha, tá? E nesse livro de Eclesiastes, nesse capítulo 3, né, fala que tudo tem um tempo determinado e tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Tá falando isso, ele começa dizendo isso. Então há um tempo de chorar, um tempo de rir, um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de odiar, um tempo de amar. Tudo tem um tempo na nossa vida, um tempo determinado. Nada é para sempre. Nós não vamos rir para sempre, nós não vamos chorar para sempre. Não vai nascer a vida toda, uma hora nasce, outra hora vai ter que morrer, né? Então tudo tem um tempo, né? E esse texto de Eclesiastes deixa isso muito claro para as nossas vidas. E esse tempo que nós temos vivido, né, é um tempo diferente na igreja. O tempo que nós temos vivido é um tempo diferente como igreja, como pessoa, como família, nos nossos relacionamentos. É tudo muito diferente, tudo que nós já vivemos. Mas uma coisa eu falo para você, né? Os princípios e os propósitos de Deus, eles não mudaram. Eles continuam o mesmo. E hoje eu ouvi uma frase interessante que fala assim, que os planos de Deus mudam, mas os seus propósitos não, né? Os propósitos de Deus não vão mudar, tá? Os planos podem até mudar, mas os propósitos não. E daí hoje nós vamos estar vendo alguns propósitos e princípios nesse estudo de hoje. Princípios, vida ou morte. Não é algo imutável, é algo que não muda. Então, os princípios que Deus estabeleceu são inegociáveis. Não tem como você negociar os princípios de Deus. Não negocia os princípios de Deus. Para a sua vida, não negocia os princípios de Deus. Irrevogáveis, né? Aquilo que eu falei no começo, não pode ser anulado os princípios de Deus, não podem se apagar, não pode mudar os princípios de Deus. E são que intransferíveis também, não tem como você transferir para outra pessoa, né? Todos nós, os princípios de Deus é para todos nós, eles são intransferíveis. Por exemplo, né? Primeiro, né? Pecado gera separação e morte. Não muda, né? Isso não muda, é imutável, tá? E é intransferível, não tem como você transferir para outro. O pecado, ele traz consequências terríveis na nossa vida. Lá em Isaías 59:2 diz o quê? Que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. São as nossas iniquidades que nos afastam de Deus, tá? Não é a mão de Deus que está encolhida, não é o ouvido de Deus que está tampado para nos poder ouvir, mas são os nossos pecados, as nossas iniquidades é que nos separam de Deus. E o pecado separa pessoas e também separa pessoas de Deus. Isso é o que o pecado faz na nossa vida, tá? E o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23 diz isso, né? Que o salário do pecado é a morte. Tudo que nós fazemos, o nosso trabalho
né? O fruto das nossas mãos, o nosso trabalho tem um salário. E quando você comete o pecado, você recebe um salário também. E é um salário duro, morte, né? É a morte, a palavra que está dizendo. E isso não muda, é imutável, tá? Sempre que o homem pecar, sempre vai gerar morte, se ele não se arrepender, tá? O pecado, ele pode gerar morte espiritual, emocional e até mesmo morte física, tá? Outro princípio, né, da palavra de Deus, outro princípio de Deus, né? Só há salvação em Jesus. Só Jesus Cristo salva, tá? Não existe outro meio do homem se reconciliar com Deus e alcançar a salvação se não for através de Jesus Cristo. Não há outro nome que possa salvar, mas só Jesus Cristo é que salva, só Jesus Cristo que é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo, né? Isso está em João 14, versículo 6. Outro princípio, perseverança, né? Então, muitas pessoas começam bem a caminhada com Deus. Elas começam caminhando bem, mas depois elas desistem. Acontece alguma frustração, decepção, algo acontece e ela acaba desistindo de andar com Deus, né? Ela desiste da vida com Deus. E o que determina, né, a sua eternidade não é como você começou com Deus, mas como você vai terminar. Isso é que vai determinar a sua eternidade, tá? E lá em Mateus 24, versículo 13, diz assim, ó: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, nós precisamos perseverar na nossa caminhada com Deus, sabendo que lá no final Ele está nos aguardando, né? A nossa eternidade, ela é determinada aqui, através das nossas escolhas, das escolhas que nós fazemos. Então, esses são alguns dos princípios que determinam a vida e a morte, tá? São alguns princípios de Deus. E o destino de cada pessoa, né, depende de suas escolhas pessoais, tá? Lá em Deuteronômio 30:19, é um versículo que eu sempre trago à minha memória. Em Deuteronômio 30:19 diz assim, ó: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Então, as escolhas são pessoais, mas quando nós escolhemos, né, é para nós e a nossa descendência. É para nós e os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, é para nossa descendência. Nós vamos viver plenamente. E é interessante que é Deus que nos propõe. Ele nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele fala, né? Escolhe, pois, a vida e a bênção, para que viva bem, para que viva plenamente você e a tua família. Ele nos diz isso, né? Ele nos dá a dica. Escolhe. Ele está falando para você hoje. Escolhe a vida, escolhe a bênção. É para você, é para tua descendência, é para tua família. É Ele que está nos dizendo isso, tá? Então, isso depende, né? Depende de você, né? Ele deixa muito claro, é para você escolher. Ele propõe, mas quem escolhe é você. E como eu disse, né? Jesus, ele é muito educado, ele é um gentleman, tá? Ele não invade a vida de ninguém. Ele quer que a gente viva bem, ele quer,
mas nós é que somos responsáveis, nós é que fazemos as nossas escolhas e Ele respeita. E os propósitos, né? Razão de ser. Novamente eu vou repetir a frase, né? Que Deus, Ele muda planos, mas Ele não muda os propósitos. Tá? Os planos Ele pode até mudar, mas os propósitos não. E os propósitos de Deus são o quê? Irrevogáveis, imutáveis, tá? Intransferíveis. E os propósitos de Deus são isso para a nossa vida. Então, ter, receber e estar no propósito de Deus né, reconhecer para que fomos criados. Você sabe por que você foi criado? Você sabe por que você foi criada? Você sabe, tá? O propósito que Deus estabeleceu para nós é imutável, então não muda. Qual que é? Servi-lo, tá? Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito pelo qual Ele nos criou, servi-lo. E a essência de servir a Deus, ela está nas palavras de Jesus, em Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Marcos 12. Versículo 30. Versículo 30 diz assim, ó: Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, tá? O primeiro, né? Amar a Deus, né? A essência de servir a Deus, né? Está nesse versículo. Primeiro, amar a Deus, né, no versículo 30. E o nosso servir, ele torna-se aceitável para Deus, né, quando nós fazemos motivados pelo amor, né, e que a totalidade do nosso ser seja para Ele. Qual é a totalidade do nosso ser, né? É coração, alma, entendimento e força. Isso é a totalidade do nosso ser e nós devemos amá-lo, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Essa é a totalidade do nosso ser e essa deve ser a motivação do nosso coração, amar a Deus, tá? Isso é imutável. Né? Amar a Deus é algo imutável. Por quê? Porque é mandamento. E esse mandamento ele está tanto no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 5, quanto no Novo Testamento, Marcos 12, 30, que foi o versículo que eu acabei de ler, tá? E no versículo 31 tem a segunda essência de servir a Deus, amar teu próximo, tá? Então no versículo 31 continua, né? E o segundo o primeiro é amar a Deus, o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então não existe maior mandamento do que esses dois, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, né? Então, quem ama a Deus, ama gente. Então, não tem como eu amar a Deus e odiar o meu irmão. Eu amar a Deus e ter aversão a pessoas, aversão a gente, tá? Então, quem ama a gente, faz discípulos. E isso está em Mateus 28, 19, que é um texto também bem conhecido nosso, né? E de fazer discípulos de toda a nação, ensinando-as, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, amar as pessoas, fazer discípulo, e não dá pra gente desvincular servir a Deus com servir ao próximo. Não tem como a gente separar, não tem como a gente desvincular essas duas essências, esses dois mandamentos, tá? Em Marcos 10,
Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45 diz assim, ó: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, tá? Então, nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Jesus Cristo veio para servir, mas ele veio para quê? Para dar a vida por todos os homens, tá? Então, nesse versículo, né, fica muito claro, Jesus deixa muito claro o princípio e o propósito do servir, tá? Na cruz, Jesus serve ao propósito de Deus, servindo o mundo com o seu ato salvífico, tá? Então foi na cruz que Jesus deixou muito claro o princípio e o propósito do servir, tá? Na cruz, foi na cruz que ele serviu o propósito de Deus, dando a vida por nós, tá? Então, concluindo, as nossas células, né? As nossas células têm princípios e propósitos. Os nossos princípios são baseados nos princípios de Deus quanto à necessidade humana, salvação, a necessidade humana de salvação. E por isso nós buscamos viver o seu propósito. Então, qual é o propósito? Amar a Deus, amando vidas, fazendo discípulos, tá? É tempo, né? É tempo de nós mantermos alinhados neste princípio e propósito, pois está aí a essência da nossa vida, né? Está aí a essência da nossa vida. Princípio e propósito é a essência da nossa vida, tá? É tempo, né, de nós nos alinharmos, né? Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, alinhar os princípios de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, tá? Por quê? Porque aí está a essência da nossa vida, a essência de tudo. Então, se por algum motivo, né, você foi se distanciando destes princípios e propósitos, eu convido você a pedir perdão a Deus e voltar às práticas do primeiro amor, né? Então, lá em Apocalipse 2 diz, né? Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor, as primeiras obras, as práticas das primeiras obras. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te, né? Então, ele nos diz, né? Então, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta, tá? Volta à prática das primeiras obras. Isso está em Apocalipse, né? Porque muitas vezes a gente faz tudo, mas a motivação, nós não estamos motivados pelo princípio de servir a Deus, né? De amar a Deus e amar o nosso próximo. Está faltando amor muitas vezes, então nós precisamos nos arrepender e voltar. E muitas vezes nós temos quebrado princípios de Deus, muitas vezes nós temos vivido uma vida do pecado. A gente tem vivido uma vida no pecado, a gente tem buscado salvação no lugar errado e a gente não tem perseverado. A gente começou bem, mas num determinado momento a gente cansou e então parou. É hora de voltar, é hora de se arrepender e voltar, tá? Volta, arrepende-te e volta, porque Ele te propõe a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção, e viverás, né? E se prolongará. É para você, é para tua descendência, né? E viverá bem você e a tua descendência. Amém? Então feche os teus olhos aí onde você está, que eu vou estar orando pelas nossas vidas. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Deus, essa palavra do Senhor para nós hoje é uma palavra que nos alerta, Senhor, que nós temos princípios irrevogáveis do Senhor e propósitos eternos do Senhor para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, que nós possamos estar nos alinhando aos Teus princípios
e aos teus propósitos para as nossas vidas, Pai. Não tem como nós amarmos ao Senhor e não amarmos pessoas, ó Deus. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando nesse tempo a amar o Senhor de todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, que nós sejamos, ó Deus, apaixonados pelas almas, ó Pai, porque foi por elas que o Senhor enviou Jesus, foi para salvar o mundo que o Senhor enviou Jesus, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, se nós temos, ó Deus, se alguém que está ouvindo essa palavra quebrou algum princípio da tua palavra, ó Deus, que ele possa nessa noite se arrepender, ó Pai, e se arrepender e voltar para os teus caminhos, ó Pai, porque só há salvação em Jesus, e que essa pessoa, Pai, possa perseverar até o fim, para que ela seja salva, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não é a mão do Senhor que está encolhida, não são os teus ouvidos que estão fechados para nos poder ouvir, mas são os nossos pecados e as nossas iniquidades que nos afastam do Senhor, Pai. Que nós possamos nos arrepender, ó Deus, que nós possamos nos arrepender se nós temos quebrado princípios da tua palavra, Pai, e voltar para o Senhor, ó Deus. Pai, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Senhor a não ser por Ele. Ó Deus, e perseverança, que haja perseverança nos corações, Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que cada pessoa possa servir ao Senhor na sua totalidade, amando ao Senhor, amando o seu próximo, Pai, é o que eu te peço nessa noite, te louvo por essa palavra em nome de Jesus. É tempo de se arrepender e é tempo de voltar. Ó Pai, é o que eu oro, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Uma palavra abençoada, né? Então, que Deus possa estar abençoando o teu coração. Um beijo e fique na paz.